Olá, alunos e alunas do quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos continuando nossas aulas à distância. Agora aqui a explicação da sequência didática, carta de leitor, etapa 1, leitura de carta de leitor. Lembrando que estamos com o livro Currículo em Ação, Ler e Escrever, página 16, certo? Estamos aqui na página 16. Atividade 1A, lendo carta de leitor. Antes eu quero explicar para vocês o que é uma carta de leitor. O próprio nome diz, são leitores de jornais, revistas, que enviam cartas para a redação de revista, uma revista, por exemplo, mandando sugestões de matérias, elogiando alguma matéria, criticando. E geralmente são publicadas, a revista ou jornal publica essas cartas no final, né? No caso, uma revista publica bem no final da revista. E às vezes ela pode publicar na íntegra, do jeito que o leitor escreveu, ou ela pode editar, fazer uma revisão, resumir. Então, o que nós vamos fazer aqui? Olha, atividade 1. Nesta sequência didática, vocês irão produzir e revisar cartas de leitor. Para tanto, irão ler e analisar cartas escritas pelos autores e editadas pelas revistas e jornais. Na atividade 1, leia as cartas escritas pelos leitores e as cartas editadas e publicadas pela revista Hora de Brincar. Então, a revista que recebeu e publicou a carta. Então, aqui nós temos a carta 1. Então, olha, só para explicar a atividade. Na página 16 tem a carta 1, escrita pelos leitores, e a carta 1, editada e publicada na revista. Ficou bem resumida. Na página 17, tem a carta 2, que foi escrita pelos leitores, e a carta 2, editada e publicada pela revista. Nas páginas 18 e 19, a gente vai fazer uma análise das cartas. Então, aqui na página 18, nós vamos fazer uma análise da carta 1. Então, por que eu quero mostrar? Para vocês prestarem bem atenção na leitura da carta, porque tem que responder essas perguntas referentes à carta 1. E na página 19, você vai responder as mesmas perguntas, mas referente à carta 2, certo? Carta 2, são as mesmas perguntas. Então, vamos fazer a leitura com muita atenção. Eu vou ler para vocês. Quem não quiser ouvir a leitura, pausa o vídeo, depois faz sua leitura, depois você já vai no final para fazer a atividade. Carta 1, escrita pelos leitores. Então, essa aqui foi escrita pelos leitores. Olá, pessoal da revista Hora de Brincar. Somos alunos da Escola Pública Ana Clarice. Nós gostamos muito da revista e somos leitores frequentes das publicações semanais. Ela é muito divertida e interativa. Tem textos, passatempos, ilustrações e muitas outras coisas. Nossa professora utiliza a revista toda quarta-feira para a roda de curiosidades e nós adoramos essa atividade. Nesse momento, após a leitura, compartilhamos as curiosidades veiculadas na revista com os demais estudantes da escola em um mural, que fica ao lado de nossa sala. Gostaríamos que, numa próxima publicação, os autores escrevessem sobre como são produzidas as borrachas escolares. Prestaram atenção? Então, eles gostariam que nas próximas publicações eles produzissem alguma matéria sobre esse determinado assunto, certo? Como que é, no caso, como são produzidas as borrachas escolares. Aguardamos ansiosamente o atendimento à nossa sugestão. Parabéns pela revista, muito obrigado.
Alunos, quem que escreveu essa carta? Olha aqui. Alunos do quarto ano B. Foi um texto elaborado pela equipe CIA Seduc, a equipe que montou esses livros, né? Especialmente para o ler e escrever. Então, esta carta, os leitores, que são alunos do quarto ano B, da escola Ana Clarice, mandaram para a revista. Olha o que a revista publicou. Ela recebeu a carta e os editores publicaram. A carta 1, editada, quer dizer, modificada e publicada pela revista. Toda quarta-feira, nossa professora lê curiosidades da edição semanal de sua revista na sala de aula, as quais compartilhamos em um mural com os demais colegas de nossa escola. Quarto ano B, Escola Estadual Ana Clarissa, e a revista coloca o nome da escola. E aqui fala que é um texto elaborado para o ler e escrever. Então, vocês viram aqui que a revista não colocou tudo que os alunos escreveram na carta, né? Só a parte dos elogios. Não colocou a sugestão, não entrou em detalhes, certo? Então, essa é a carta 1. Agora, depois que nós lemos a carta 1, nós vamos lá para a página 18. Vamos fazer assim. Página 18, para não confundir. Página 18, nós vamos responder a carta 1. Atividade 1C, analisando a carta. Com base na leitura e análise das cartas número 1, escritas pelo leitor e publicadas, respondam com a professora as questões e registre no quadro. Então, vamos lá. Depois nós vamos socializar na aula pelo Google Meet, que nós estamos fazendo às quartas e quintas, combinado? Então, a primeira aqui, olha, eu vou explicar para vocês. Tá difícil de pegar o lápis aqui. A primeira pergunta: qual a finalidade das cartas? Da carta aqui, no caso, a carta 1. Qual é a finalidade? Ou seja, você vai falar se a carta 1, lá na carta 1, eles elogiam a revista, eles manifestam alguma preferência, eles comentam sobre um determinado assunto, eles dão alguma sugestão. Então, você vai escrever aqui, tá? Nesse quadro, a finalidade da carta 1. Os alunos escreveram a carta com a finalidade de. Então, só vou dar uma ajudinha. Primeiramente, elogiar a revista. Aí eles falam sobre o uso na escola, que isso é muito importante. E ao final, sugerem uma matéria. Isso significa qual é a finalidade, certo? A pergunta 2. Qual delas expressa uma opinião justificada sobre o assunto comentado na matéria lida? Então, qual delas você vai falar se é a carta escrita pelos leitores? Nós estamos falando da carta 1, hein, gente? Ainda não estamos na 2. Você vai falar se foi a carta escrita pelos leitores ou se foi a carta editada e publicada pela revista, ou se foi a carta editada e publicada pela revista. Então, você vê lá qual delas expressou a opinião justificada. A segunda nós vimos que ele fez bem resumido, né? Eles publicaram bem resumido, certo? A 3. O conteúdo das cartas foi mantido? Foi? A revista manteve todo o conteúdo da carta, da primeira? Essa eu já dei a resposta lá. A 4. Vamos para a 4. O que mudou na segunda versão editada e publicada pela revista? Nós vimos que mudou bastante coisa. A revista não publicou tudo que as crianças escreveram. Então, o que mudou? O que a revista deixou de publicar? Qual parte? Certo? E a 5,
Por que vocês acham que a carta escrita pela leitora foi modificada pelo editor? Por que vocês acham que a revista não publicou toda a carta? Qual seria o motivo deles não publicarem a carta completa dos alunos? Então aí vocês vão pensar e vai ser a opinião de vocês, correto? Uma opinião justa, né? Dentro do que nós estamos aprendendo, certo? Próximo vídeo a gente analisa a carta 2.